Esse é o comentário ao ponto 49. A gente começa uma nova parte do documento, a participação na vida e na missão da igreja. E esse ponto especificamente tem como título a família no mistério da igreja. O Papa recorda que existe uma função, um dever também eclesial, não somente social e político, né, da família cristã especificamente, mas um dever também eclesial da família cristã se colocar ao serviço da edificação do reino de Deus na história, mediante a participação na vida e na missão da igreja. Lá no início do documento, a gente via como o casal unido em matrimônio, eles simbolizam a união entre Cristo e a igreja. Existe um vínculo teológico, um vínculo espiritual muito forte entre a família e a igreja. E a maneira que a família cristã tem para viver essa função eclesial é, claro, né, na prática, participando das atividades da igreja, se colocando a serviço da igreja. E quando a gente fala igreja aqui, evidentemente a igreja católica está espalhada pelo mundo inteiro. A igreja católica são os membros da igreja, mas a igreja católica se realiza concretamente, né, perto de nós, nas realidades paroquiais, né, ou seja, na paróquia, na comunidade que a gente frequenta. Então, né, nessa paróquia que eu frequento, é onde eu coloco, né, minha família a serviço, né, de acordo com as necessidades do lugar e de acordo com a minha disponibilidade e os meus talentos pessoais, né? Então, cada família pode ajudar de uma maneira ou de outra a igreja. Claro que o dízimo de si é uma obrigação moral, é um mandamento e já é uma forma de ajudar. Mas também a ajuda pessoal, né? Ou seja, de colocar-se a serviço também, não somente financeiramente, mas também disponibilizando do próprio tempo, do próprio esforço para o bem da paróquia. E, claro, uma outra maneira, né, da família cristã cumprir sua missão eclesial é quando a família cristã vive o seu caráter de igreja doméstica. Quando a gente fala da família cristã como igreja doméstica, nós estamos falando que a família cristã ela participa dessa maternidade da igreja, ou seja, a igreja é nossa mãe, a igreja ela nos faz seus filhos pelo batismo, né? Filhos de Deus e filhos da igreja. A igreja nos alimenta com os alimentos espirituais, com os sacramentos. A igreja nos educa com a doutrina de Cristo. Então a igreja tem essa função e tudo isso já deve ser experimentado por meio desse ministério da igreja doméstica. Claro, né? Quem que vai levar a criança para receber o batismo se não for a própria família? Né? Quem que vai transmitir os primeiros ensinamentos acerca da fé se não for a família? Quem que vai incentivar a vida de oração e de sacramento se não for a própria família? Então a família ela tem essa missão de ser já igreja, né? De maneira que se acontece, né, alguma situação em que não existe mais possibilidade da pessoa ir na paróquia, né, em casos de doença, por exemplo, ou como aconteceu durante a pandemia, né, a igreja nem por isso deixa de funcionar e existir na casa de cada um, na expectativa de voltar a receber os sacramentos. Uma coisa que a gente percebe aqui como padre, talvez algumas de vocês nunca tenham parado para pensar nisso, né? Existem muitas pessoas que se dedicaram à igreja durante a vida inteira e elas vão ficando velhinhas, né? E não conseguem mais ir, né? E quando a pessoa viveu dentro da sua casa esse caráter de igreja doméstica, mesmo a pessoa afastada da paróquia, ela ainda se sente dentro
e ela ainda consegue viver sua vida cristã com muita profundidade, né? Claro, isso vai se manifestar sobretudo na medida em que a família se esforça para que o padre leve os sacramentos até essa pessoa, como acontece com frequência. Mas mesmo se isso fosse impossível, né, ainda assim essa pessoa não se sentiria excluída da igreja, porque ela viveu toda a sua vida dentro da sua igreja doméstica. É claro que não basta só viver a minha vida cristã dentro de casa, né? A vida cristã da igreja doméstica, ela só faz sentido em vista da participação na comunidade paroquial. O padre está falando aqui casos de necessidade extrema, né? Mas eu acho que deu para entender o que o padre quis dizer. Enfim, né? Vamos buscar transformar a nossa própria casa numa verdadeira igreja doméstica, né? Ter o nosso lugar de oração, né? Não permitir que o pecado se torne algo normalizado dentro da nossa casa, porque assim vocês vão transmitir para os seus filhos aquilo que de mais valioso vocês podem fazer, que é o testemunho de uma vida santa. Deus abençoe.